Bom, pessoal da turma de contabilidade tributária, a gente hoje vai conversar sobre a substituição tributária do ICMS, que é um regime de tributação um pouquinho diferente do que a gente fez nos exercícios, diferente da tradicional, que é aquela questão de compensar o ICMS da compra e diminuir o valor da venda e gerar o ICMS líquido a recolher. Na substituição tributária é o primeiro da cadeia quem recolhe. A gente vai explicar isso de forma numérica, gráfica e legal. E vai entrar também no imposto novo, que é o IPI, beleza? Primeira coisa, vamos entrar no conceito de valor agregado. O que é o valor agregado? É quanto basicamente eu estou adicionando aos meus custos para obter lucro. Então, ele é basicamente a minha receita de venda, menos os impostos, menos os custos, ou seja, meu lucro bruto. Então, o conceito de valor agregado está atrelado a isso. Ou seja, quanto eu estou adicionando aos meus insumos, quanto eu estou agregando aos meus insumos no intuito de obter resultado. Quais são os tributos hoje na legislação brasileira que são considerados tributos sobre o valor agregado? ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. Ou seja, basicamente a ementa da nossa disciplina. ICMS é um tributo mais longo, estamos terminando hoje. IPI, estamos começando a entrar hoje. ISS, PIS e COFINS, dentro de 2 ou 3 semanas a gente vai concluir esses tributos sobre o valor agregado. Não bastasse isso, são exatamente esses 5 tributos que eles pretendem ser unificados num projeto que está no Congresso de Reforma Tributária. Ser gerado o IVA, ou seja, Imposto sobre o Valor Agregado, tal como é nos modos americano ou europeu, beleza? O que a gente vai ver sobre ICMS? Recapitular a contabilização, vai falar sobre situações que permitem o aproveitamento de crédito, ou seja, a recuperação do ICMS da compra, falar um pouquinho de substituição tributária, fórmulas e obrigações acessórias do ICMS. No tocante à IPI, vamos falar de definição, incidência, não incidência, alíquota, nota fiscal e destaques, beleza? ICMS, ele tem a sua incidência em circulação de mercadorias, energia elétrica, combustíveis, transporte intermunicipal ou interestadual de passageiros ou cargas e há também a questão... Não, pessoal, isso não é corona não, viu? E também a questão de exportação. Então, nós temos aí, sim, também serviços de comunicação, perdão, que eu já esqueci, transmissão, recepção e multiplicação de sinal de comunicação de qualquer espécie. Então, o ICMS incide sobre essas etapas. O ICMS não incide sobre operações com livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Então, o que é que significa isso? Itens que estão protegidos lá pela imunidade do artigo 150 da Constituição Federal. Então, livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, imunidade. E operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários industrializados, semi-elaborados ou serviços. Basicamente, incidência aí do imposto de exportação e IPI. Então, também não faz parte do ICMS. A contabilização, isso aqui é só revisão, vocês têm naquele PDF que tanto eu mandei nos grupos como no e-mail da turma, tá certo? A compra de mercadorias, a gente destaca o valor do ICMS e deixa a nota fiscal líquida de ICMS, considera como valor de entrada ou de estoque, destaca o ICMS a recuperar no ativo e credita caixa ou banco se for pago à vista ou fornecedores se for pago a prazo. Na venda, a gente tem 3 lançamentos. A gente tem primeiro o reconhecimento da receita, ou seja, debita caixa ou banco, dependendo se for à vista, ou clientes ou contas a receber se for a prazo, no ativo. E credita a receita de vendas, ou seja, o reconhecimento da venda em si, independente de ser à vista ou a prazo. Da mercadoria que a gente comprou e registrou no estoque, o que saiu para venda é custo. Então a gente debita o custo e tira do estoque. E aí o valor líquido do estoque é exatamente o que eu não vendi. E reconheço o meu ICMS da venda, que é o meu ICMS a recolher no passivo. E aí o ICMS final é a diferença entre o ICMS da compra ou o ICMS da venda, ou seja, a diferença entre o ICMS a recolher e a recuperar. Dos dois, o maior.
Se o recuperado der a mais, eu fico com esse crédito no ativo. Se o ICMS a recolher deu a mais, eu fico com essa obrigação de recolher no passivo. Quais são as situações que permitem aproveitamento de créditos de compras? A legislação estadual não é uniforme, cada estado pratica a sua forma, mas de uma forma geral a gente tem mercadorias, insumos, materiais intermediários ou secundários, embalagem, combustíveis utilizados no processo de produção ou de venda, máquinas, aparelhos e equipamentos do processo de produção ou de vendas, veículos utilizados por setores de compra, veículos para transportar insumos e energia elétrica utilizada no processo produtivo. Então, basicamente, isso aqui não é energia elétrica do setor administrativo, isso aqui é energia elétrica utilizada no processo, no processo produtivo, considerando uma indústria. Então, o ICMS desses itens aqui, ele é recuperável, e a gente lança lá a recuperar no ativo. Substituição tributária. O que é a substituição tributária? É uma forma de recolhimento de ICMS mais prática, porém com uma fórmula um pouquinho mais complexa. Tá certo? É um mecanismo de arrecadação de tributo utilizado pelo fisco, atribuindo ao contribuinte inicial a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido de seu cliente. Como é que funciona isso de modo gráfico? Nós temos o ICMS normal, ou seja, numa situação normal, nós temos o industrial que vendeu para um atacadista, que vendeu para 3 comerciantes, que vendeu para o consumidor final. Então, vocês estão vendo aí, no primeiro quadrinho, que o industrial recolheu o ICMS ao vender para o atacadista. O atacadista recolheu o ICMS ao vender para o comerciante. E o comerciante recolheu o ICMS ao vender para o consumidor final. O atacadista recupera o ICMS da compra e paga o ICMS da venda. O comercial recupera o ICMS da compra e paga o ICMS da venda. Na substituição tributária, o processo é totalmente diferente. A responsabilidade do recolhimento do ICMS é do primeiro da cadeia, que é o que está nesse segundo quadrinho aí. Por isso que é uma fórmula um pouquinho diferente e mais complexa. Beleza? Tá claro isso aí? Então, o que é que significa isso na prática? No nosso exemplo. O primeiro da cadeia, que é um industrial, ele recolhe o ICMS por substituição. O atacadista, varejista e consumidor final, eles têm ICMS zerado, porque o ICMS já foi recolhido de forma antecipada. Por isso que o ICMS substituição tributária é também reconhecido como ICMS antecipado. 2 elementos são fundamentais para identificar se um ICMS está tributado por meio de substituição tributária ou não. O CFOP, que é o Código Fiscal da Operação e Prestação, é uma sequência de 4 números onde vai dizer se é venda do Estado, venda para outro Estado, venda interna, devolução, venda com substituição tributária e assim sucessivamente. Então o CFOP é um código de 4 números que vai dizer a situação tributária de cada transação. E nós temos também o CST, que é o Código de Substituição Tributária. Então, dentro do ICMS Substituição Tributária, nós temos aí um código de 2 dígitos, 2 números, que vai dizer como essa nota fiscal está sendo tributada, tá certo? Então, geralmente o histórico 10, tributação com cobrança de ICMS por substituição tributária, é o padrão nesse meio em que nós estamos, beleza? Então, são 2 elementos, CFOP e CST. Prestem atenção em qualquer documento auxiliar de nota fiscal que vocês tiverem em mão. Vocês nunca mais vão esquecer disso. Exemplo de uma nota fiscal com o destaque do ICMS substituição tributária. É uma nota fiscal pelo CST 010, ou seja, tributação com cobrança de ICMS por substituição tributária. O valor de mercadoria é 5.000. O valor do ICMS substituição tributária está aí destacado, 788,05. Diferentemente do ICMS convencional, onde a gente destaca o imposto, tá certo? Onde a gente está destacando o imposto e não soma ao valor da mercadoria, no ICMS substituição tributária ele se soma ao valor de mercadoria para dar o valor final de nota fiscal. Então, vamos pegar o exemplo aí dessa nota fiscal. São notas fiscais reais, viu, gente? Nós temos 5.000 de imposto, ou 5.000 de mercadorias,
R$ 788,05 de ICMS substituição e R$ 750 de IPI, ou seja, valor total de nota fiscal R$ 6.538,05. A soma dos três itens, R$ 5.000 de mercadorias, R$ 788 de ICMS substituição tributária e R$ 750 de IPI. O IPI ele também se soma ao valor da nota fiscal, que é o que a gente vai ver lá na frente. A imputação em sistema, como é que a gente coloca isso? A alíquota interna, a alíquota de substituição, esse tipo de coisa, são através de softwares geradores de notas fiscais. São softwares homologados pelas secretarias estaduais e federais da Receita, tá certo? Então, existem de uma imensidão aí de fabricantes, mas geralmente a tela padrão é essas que vocês estão vendo aí. Você coloca a mercadoria, a descrição, o código da atividade fiscal, a alíquota interna, a alíquota interestadual, a margem de substituição tributária, que é o que a gente vai ver na fórmula. Então, esses dados já vão automáticos nos sistemas de nota fiscal, beleza? Sobre a fórmula do ICMS substituição tributária, prestem bem atenção. É a parte matemática da coisa, tá certo, pessoal? No meio do ICMS substituição tributária, nós temos duas etapas de cálculo. A primeira é montar a base de cálculo. O que é a nossa base de cálculo? É o valor da mercadoria, mais frete, mais IPI, mais outras despesas, essencialmente seguro de mercadorias, vezes 100% mais a margem de lucro estimada pelo comercial ou pelo industriário. Basicamente, margem de lucro ou margem de valor agregado. Vocês vão ver diferentes conceitos em literaturas por aí. Então, vamos imaginar que a margem de lucro estimada é de 20%. Então, vai ser valor de mercadoria, mais frete, mais IPI, mais outras despesas, vezes 120%. Se for 30% de margem de lucro esperada, 130%. Se for 40%, 140%. E assim sucessivamente. O ICMS substituição tributária é a segunda etapa desse cálculo. Isso em Excel a gente faz rapidinho, mas a gente tem que fazer aqui na munheca para entender como a coisa está funcionando. Base de cálculo da substituição tributária vezes ICMS menos ICMS interestadual. Base de cálculo que nós calculamos em cima vezes ICMS pela alíquota interna menos o ICMS devido pela alíquota interestadual. Exemplo matemático disso. Esqueçam o método convencional. Nós já exercitamos, vamos revisar no momento oportuno, mas agora é uma fórmula de cálculo totalmente diferente. Um industrial vendeu mercadorias da Paraíba para Pernambuco por R$10.000. A margem de lucro estimada é de 40%. Calcular o ICMS pelo meio de substituição tributária. Então nós temos alíquota interestadual, 12%, aquela tabelinha que a gente fez por estado que eu sempre vou dar nos exercícios. Origem Paraíba, destino Pernambuco, a alíquota é 12%. A mercadoria foi de R$10.000, então o ICMS devido nessa operação era de R$1.200. Entendido aí? Alíquota interna da Paraíba, 18%. A margem de lucro, 40% e o valor das mercadorias, R$10.000. Vamos jogar a fórmula? Base de cálculo, valor da mercadoria mais frete, mais IPI, mais outras despesas, vezes 100% mais margem de lucro. Então, eu não dei frete, não dei IPI, não dei outras despesas. Então, basicamente, vai ser o valor da minha mercadoria. O cálculo aqui vai ser bem mais simples. R$10.000, está citado na questão, vezes 100 mais 40%. 40% é a margem de lucro estimada que foi dada na questão. Então, vai ficar 10.000 vezes 140% igual a R$14.000. Minha base de cálculo do ICMS, R$14.000. Como é que eu vou calcular o ICMS substituição tributária? Base de cálculo vezes ICMS pela alíquota interna menos ICMS da alíquota interestadual. Alíquota interna, 18%. ICMS interestadual, R$1.200. Alíquota interna, valor percentual. Interestadual, já no valor numérico. Então, 14.000 vezes 18% vai dar 2.520 menos 1.200, que é o ICMS da alíquota interestadual. Então, o ICMS pela substituição tributária nesse cenário vai dar 1.320, ou seja, só o primeiro da cadeia recolhe e os outros mais não precisam recolher em função dessa nota. Então, substituição tributária é isso. Então, é essa fórmula aí. Pausem, vejam e revejam.
Semana que vem a gente vai fazer um monte de exercícios práticos na nossa aula para que vocês absorvam mais esse conceito. Vejam com calma, com paciência e tirem as dúvidas no grupo. Dentro do nosso sistema tributário, nós temos a obrigação tributária principal, que é o pagamento do tributo, e a obrigação tributária acessória, que são as prestações de contas ou simplesmente declarações fiscais. No meio do caminho, nós temos a nossa GIM, nós tínhamos a nossa GIM, dentro da Paraíba, que era a Guia de Informação Mensal do ICMS. Até dezembro de 2018, era apenas para optantes do Simples Nacional. Era obrigatório isso aí. De janeiro a dezembro de 2019, era para todos os optantes do Simples com faturamento superior a 120 mil. E agora, em 2020, ela saiu de uso e todo mundo agora tem que fazer a prestação de contas do ICMS pela EFD, que é a Escrita Fiscal Digital. E é um arquivo que é uma declaração que consiste num arquivo digital, onde a gente importa os arquivos de nota fiscal através dos nossos softwares que foram falados lá atrás. A gente computa os ICMS da compra, os ICMS da venda, apura os valores a recolher e cruza com os valores recolhidos e com a contabilidade. Então é um meio de cruzamento fiscal digital, tanto para utilizados por auditorias, como também para controle, para evitar a sonegação fiscal. Então, nesse sistema, a gente importa os arquivos de nota fiscal de compra, os arquivos de notas fiscais de venda, e a gente apura o ICMS devido e vê se todos os lançamentos do sistema estão batidos com a contabilidade. Então, é uma forma de Big Brother fiscal que a gente está vivendo, tá certo? Então, posteriormente eu mando um link para vocês e posto aqui também o AFD, como é que ela funciona na prática, lançamento a lançamento, tá certo? Mas o objetivo do nosso encontro aqui é falar de legislação, contabilização e entrar um pouquinho no mundo do departamento fiscal, que são as obrigações acessórias, tá certo? Então, ICMS foi isso que a gente falou. Contabilização, substituição tributária e obrigações acessórias. Vamos entrar num imposto novo, que é o nosso IPI, que é um imposto sobre produtos industrializados. O que é o IPI, na verdade? O IPI é devido em uma etapa chamada industrialização. A industrialização, ela tem 5 conceitos diferentes, que é o que a gente vai ver a seguir. Então, o IPI é um imposto sobre produtos industrializados e incide sobre produtos industrializados nacionais e estrangeiros. Suas disposições estão regulamentadas pelo Decreto 7.212/2010, que é o regulamento do IPI. E as alíquotas do IPI estão num documento chamado TIP, ou TIPI, que é a tabela de incidência do IPI, que a gente vai mostrar alguns prints aqui para vocês, e a tabela na íntegra, que tem muitas e muitas páginas, eu vou mandar no grupo da turma, tá certo? O IPI, ele é devido no processo de industrialização. O que é o processo de industrialização? É qualquer operação que modifique natureza, funcionamento, acabamento, apresentação ou finalidade do produto, ou ainda o aperfeiçoe como para consumo. E aí temos as etapas que são consideradas processo de industrialização. O que é isso? Transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento, renovação ou restauração. Então, são essas 5 etapas que estão dentro do conceito de industrialização. São etapas distintas e separadas. Qualquer uma dessas etapas é considerada industrialização. Primeira etapa, transformação. É o quê? É juntar várias matérias-primas e transformar num produto final. Então, nas telas que vocês estão vendo aí, se eu juntar tecido, linha, botões, flash, eu transformo numa camisa. Então foram 4 matérias-primas diferentes que eu transformei no produto final camisa, ou produto final calça, e assim sucessivamente. Na linha de produção de uma cerveja, eu coloco cevada, malte, lúpulo, água. Engarrafo, coloco tampinha, coloco embalagem. Então são várias matérias-primas que viraram o produto cerveja. Então, transformação é isso. Juntar várias matérias-primas distintas e transformar num produto final, mudando a composição. Beneficiamento é a matéria-prima já pronta que você aperfeiçoa ou você melhora. Então, como exemplo, beneficiamento do arroz. O arroz é colhido, ele
Ele é quebrado para fazer arroz de leite, ele é parabolizado, que é um processo um processo de alta temperatura, e assim sucessivamente. O leite, a matéria-prima é leite. Mas para ele virar leite de caixinha, ele vai o quê? Ele é esquentado numa temperatura altíssima e logo depois resfriado para matar bactérias, que é o processo que a gente chama de UHT, ou pasteurização, esse tipo de coisa. Então, a matéria-prima é leite, o produto final é leite. Não mudou a composição do produto, mas houve uma melhoria da qualidade do produto. Então, essa melhoria é o que a gente chama de beneficiamento. Montagem é a gente pegar várias... É a montagem de peças que viram um produto final. Diferentemente da transformação, onde a gente não consegue... como é que eu vou dizer? A gente não consegue ver aquelas peças separadas ou funcionar separadamente. Na montagem isso é mais claro. Então, linha de montagem mais clara. Juntar várias peças, transformar num carro. Juntar várias peças, transformar numa moto. Então, consiste na reunião de produtos, peças ou partes que resultem em um produto novo. Acondicionamento ou recondicionamento são matérias-primas finais, são produtos finais distintos que, por uma questão de apresentação, comodidade ou praticidade, eles são colocados numa embalagem única, visando dar apresentação visual melhor, praticidade para o consumidor. Então, como exemplo, nós temos aí o velho kit viagem, enxaguante bucal, pasta de dente, escova de dente. Então, são 3 produtos distintos que estão padronizados numa mesma embalagem, visando, digamos assim, ser prático ou melhor apresentado para o consumidor final. Aí nós temos um outro exemplo aí do aparelho de barbear e espuma. São produtos distintos que você pode comprar separadamente, mas por uma questão de praticidade, embalagem, esse tipo de coisa, são dispostos dessa forma, visando atrair a atenção do consumidor final. E renovação ou restauração, ou seja, são bens deteriorados ou inutilizados que são reaproveitados e transformados num novo. Então, exemplo maior, recalchutagem de pneus. Então, o pneu já desgastado, ele vai para a indústria, reaproveitada a borracha e vira um pneu novo. Então, industrialização também é isso, renovação ou restauração. O que é que não é considerado industrialização e, consequentemente, não é fato gerador do IPI, tá certo? Preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem, ou seja, fornecimento de alimentos, seja através de refeitório, seja através de bares e restaurantes. Por quê? Porque isso aqui é contribuinte do ICMS, tá certo? Essas etapas aqui é contribuinte do ICMS, não é do IPI. Então, fornecimento de refeições fabricadas em casa, fabricadas na cozinha de restaurantes, de refeitórios, é fato gerador do ICMS, não é do IPI. Preparo de refrigerantes à base de extratos concentrados por meio de máquinas automáticas ou não, em restaurantes, bares e estabelecimentos similares. Não é indústria de refrigerante. É aquele refrigerantezinho que é uma... Como é que se chama? Aquela soda italiana, que é um xarope com água com gás. Então virou um refrigerante ali no meio do caminho. Então é característica artesanal, então não é contribuinte do IPI. Artesanato em si também não é considerado industrialização e também não é fato gerador do IPI. Confecção de vestuário por encomenda direta ao consumidor em oficina ou na residência. Lembrem-se das oficinas de costura que a gente tem caseiras lá para o lado de Pernambuco, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Isso é o caso clássico. Preparação de produto por encomenda direta ao consumidor na residência ou em oficina, desde que, para qualquer caso, não seja preponderante o trabalho profissional, ou seja, qualquer fabricação caseira de produtos. Produtos de farmácia de manipulação, não é considerado industrialização. Moagem de café torrado realizada por comerciante. A operação é efetuada fora do estabelecimento industrial que consistente na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte. Ou seja, a montagem de peças fora de uma indústria não é considerada industrialização. A construção civil como um todo, a edificação, instalação de oleodutos, usinas hidrelétricas, instalações fixas ao solo, isso também não é considerado industrialização. Então, não é fato gerador do IPI. Quem está imune ao IPI por força de constituição? Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão.
Produtos industrializados destinados ao interior. O ouro, como definido em lei, como ativo financeiro ou instrumento cambial, ou seja, o ouro para investimento, não o ouro para transformar em joia. E a energia elétrica dos derivados de petróleo, combustíveis e minerais no país também é imune à cobrança de IPI. Isenção, ou seja, tributado na alíquota zero. Produtos produzidos nas zonas francas. O que é que são zonas francas? São zonas situadas fora dos grandes centros comerciais que, visando o incentivo e a instalação de novas indústrias, eles são parques fabris separados do centro-sul do Brasil, que concentra 70% da produção nacional, que para incentivar empresas a ir por exemplo, para o norte, essas empresas são instaladas lá e gozam desses benefícios fiscais. Produtos destinados à amostra, aquela famosa amostra grátis. A amostra grátis também não tem incidência de IPI. Veículos para taxistas e portadores de doenças. Nós conversamos na aula passada. Então, o taxista ele não paga IPI e os portadores de doenças ou de incapacidades, dependendo dos seus laudos, também não pagam. E máquinas utilizadas para fins científicos também são isentos de IPI. Assim como o ICMS, o IPI está sujeito a dois princípios: não cumulatividade e seletividade, tá certo? Então, não cumulatividade. O imposto devido de cada operação será abatido do valor do imposto pago na operação anterior. Significa que o quê? O imposto da compra eu posso abater no valor do imposto da venda. E seletividade. Quanto mais supérfluo for o produto, maior será a incidência do imposto. Por um erro de digitação, eu acabei repetindo aqui a não cumulatividade, desconsiderem. E as alíquotas são conforme a TIP, ou a tabela de incidência do IPI. E aí, tanto para comprovar a seletividade, nós vamos ver os exemplos a seguir, tá certo? Grãos. Grãos de aveia, grãos de milho, grãos de outros cereais. São itens basicamente de cesta básica, farinhas, etc. Como são itens essenciais, eles são tributados à alíquota zero de IPI, ou seja, são itens essenciais. Álcool. Está tendo um live de Marília Mendonça, mas foi só um paralelo com isso aqui, só porque eu falei muito isso aqui em sala de aula, tá certo? Quanto maior o teor de álcool, maior vai ser a alíquota. E aí a gente está na parte mais carregada. Aguardentes, uísques, rums, gins e vodkas, eles são tributados à alíquota média de 30%. Ou seja, são considerados itens supérfluos. Cervejas e refrigerantes, eles vão de alíquota 0 até 8%, porque tem um teor de álcool mais baixo. E quer ver tributação carregada? Cigarros. Charutos e cigarrilhas que contenham tabaco, 30%. Cigarros que contenham tabaco, 300%. Cigarros não contendo fumo, exceto os feitos à mão, 300% também. Então, vejam só, o cigarro, como é um item de alta periculosidade, é uma alíquota extremamente pesada, chega a 300%. Uma mercadoria que custa R$1, você paga R$3 só de IPI, para poder depois fazer preço de venda. Fora os outros tributos, ICMS, PIS, COFINS, Imposto de Renda sobre o Lucro. Você imagina a formação de preço de um cigarro. O custo é lá embaixo, mas a carga tributária é tão grande que você tem que fazer pelo menos 5 vezes o preço de venda para ver se tem lucro. Imaginem aí essa situação. A base de cálculo do IPI, tá certo? É o valor das mercadorias. E diferentemente do ICMS convencional, não estou falando do ICMS substituição tributária, o IPI é somado aos valores da mercadoria para dar o valor final de nota fiscal. Então, se uma mercadoria foi vendida por R$10.000 e tem 10% do IPI, o valor de nota fiscal vai ser 10.000 mais 1.000, que vai ser 11.000. Ou seja, o IPI é somado ao valor das mercadorias para fazer a nota fiscal. Na prática, isso funciona com essa tela aqui. Nós temos uma nota fiscal de R$1.398. Nós temos o IPI de R$ 209,70, então o valor de nota vai ser de R$ 1.607,70. Mercadorias, 1.398. O IPI contabilizado, ele é somado ao valor final de nota fiscal, tá certo? Então, nota fiscal com destaque de IPI. Então, a gente viu aí quais são as etapas do processo de industrialização
O que é incidente do IPI, o que é imune, o que é que não incide, tá certo? E como o IPI ele vem destacado nas notas fiscais. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso encontro e semana que vem a gente continua com mais exemplos de ICMS, substituição tributária na prática, e vamos concluir o assunto de IPI, tá certo? Grande abraço, fiquem com Deus.